Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E a vocês que nos acompanham pelo canal 44 do AmazonSat e pela página do Facebook também do AmazonSat, interaja com a gente, mande sua pergunta, mande sugestões de pauta, é sempre um prazer interagir com você. E hoje o programa está super especial, nós vamos falar com o Daniel Guatner. Ele é um empreendedor. Vamos falar um pouquinho sobre educação empreendedora, que eu acho que é um assunto bastante relevante no momento que a gente está, sobretudo no momento de crise que o país atravessa, que não existem oportunidades de emprego para todo mundo. Empreender é realmente um caminho. E o Daniel está aqui com a gente para falar um pouquinho não só sobre educação empreendedora, mas sobre alguns eventos que acontecem em Manaus. Por exemplo, o Startup Weekend de Manaus, que aconteceu no último fim de semana. Daniel, é um prazer receber você aqui no Conhecer e Aprender. Valeu, obrigado, Durval. Que legal. E, Daniel, existe um movimento empreendedor, existe um ecossistema empreendedor ganhando volume, né, aqui em Manaus. Ou seja, existe muita gente empreendendo, tendo boas ideias. Como é que está esse movimento hoje? Qual que é o tamanho dele, Daniel? Então, é um movimento crescente. Eu acho que o Brasil adquiriu teve que entrar na onda desse movimento, algo que já existia em outros países, né? Acho que a gente está aí desde 2013, 2014 com um pouco mais de força e de forma crescente. Então, é um movimento que agrega bastante economia digital, empresas, startups e coisas que se relacionam, né, consultorias e empresas de educação, da educação empreendedora, e é um movimento crescente que a gente calcula ter algo em torno de 80 startups hoje no estado. Funcionando, operando. Agora, Daniel, uma dúvida que eu tenho, talvez o nosso internauta, o nosso telespectador também tenha, é que eu observo que há, como você acabou de dizer, um movimento muito grande de startups seguindo para o caminho digital. Né? Você encontra pouca coisa offline, vamos dizer assim. Sim. Eu até conheço uma pessoa que acabou de montar um negócio baseado em produtos orgânicos, mas é raro. Né? Por que isso acontece, Daniel? Grande parte é pelo próprio conceito, Durval, que é um movimento repetitivo e escalável. Entendi. Então, quando você depende muito da operação para escalar, ele perde um pouquinho o conceito, né? É claro que se você usar artifícios como a própria internet para fazer isso, ou para montar micro franquias e fazer esse modelo se repetir em outros lugares, ele cabe no conceito. Se enquadra novamente, né? Então, cabe aí uma avaliação para ver a melhor forma, mas assim, é muito mais fácil estar adaptado ao modelo digital. Então, Entendi. A gente está aqui no Amazonas e esse modelo repete no Brasil todo, no mundo todo, uma única vez. Você constrói um produto, coloca em várias línguas e ele tem escala global. Perfeito. E Daniel, você pode dar um exemplo para a gente sobre que tipo de startups nós temos? Quais são produtos que você se lembre agora que têm tido uma boa aceitação, que estão crescendo? Tem algum segmento específico? Você pode dar alguns exemplos? Então, nós ainda não temos essa característica local, não tem um segmento despontando. Muito se aposta em desenvolvimento de equipamento, de hardware, mas a gente não tem nenhum exemplo nesse sentido. O setor de serviços é um pouco o nosso forte, e marketplace. A gente tem alguns marketplaces. Nós temos uma característica, isso por conta da geografia, de ter uma reserva de mercado. Sim. Então, surge um produto como um serviço para pedir refeição pela um aplicativo. A gente consegue facilmente replicar esse modelo ou adotar esse como nosso padrão. Então, cabe uma escolha também. Eu consigo copiar e fazer isso funcionar e virar um grande concorrente, ou eu consigo desenvolver algum diferencial e também ter um produto novo que atinja outros mercados. Então, cabe essa escolha, mas a gente não tem essa característica única. Está num processo de descoberta. Existem muitas startups voltadas para a venda de milhas, passagens aéreas. Aqui na nossa região, que é eminentemente fluvial, existe alguma startup, de repente, vendendo esses bilhetes fluviais? Então, eu sou entusiasta assim, desse mercado. Já incentivei várias pessoas a montar isso. Eu acredito que funcionaria muito bem, mas assim, operando hoje nós não temos. Não. Até recentemente participei de uma competição onde tinham pessoas do governo. E eles, na competição, a ideia que ganhou foi justamente essa, Durval. Foi há pouco tempo,
3 semanas, e aí houve um grande interesse desse órgão de desenvolver de fato e fazer, vamos fazer isso funcionar. Porque eu acredito que facilitaria a vida das pessoas e é um modelo provado como algo que funciona. Né? Entendi. E Daniel, dentro desse universo também existe a imagem das incubadoras e das aceleradoras, que no meu entendimento, de uma certa forma, tem um viés educacional, não é isso? Sim. Como é que funciona? Qual a diferença entre elas? Então, é pouca diferença, assim... sutil, né? As incubadoras geralmente estão vinculadas a instituições de ensino. Né? As aceleradoras, elas têm uma característica, são privadas. Sim. Então, onde se coloca dinheiro ali. Algo mais simples de se entender quando eu estou no setor público, a aquisição de materiais e a gestão, ela tem as suas regras. E no mercado privado, não. Eu consigo acessar o dinheiro mais rápido, consigo fazer uma transação de investimento e isso é exigido até porque o empresário tem esse perfil também de ser um pouco mais acelerado, né? Sim, ansioso pelo retorno. Então casa o empresário, mais o investidor e o empreendedor que quer fazer aquilo dar certo. E se for para dar errado, que dê errado muito rápido. No início logo, né? Dá errado no início, troca o negócio. Isso na incubadora? Na aceleradora. Na aceleradora. Troca o negócio, às vezes você em um mês vê que aquilo não é viável, troca. A equipe permanece e você investe em outro negócio ou uma variação da ideia principal. Faz um ajuste, né? Perfeito, legal. Que é pivotar a ideia aqui. Pivotar, né? Exatamente. Daniel, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já, falando um pouquinho sobre educação empreendedora e sobre o Startup Weekend, que foi um evento que acabou de acontecer no fim de semana passado. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é Educação Empreendedora. E a você que nos assiste pelo canal 44 da Amazonsat, pela TV aberta e também pela nossa página no Facebook, que é facebook.com/Amazonsat. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí, mandando mensagens. E, por favor, envie sua pergunta que a gente vai ter, com certeza, o maior prazer de discutir aqui com o Daniel. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Startup Weekend Manaus. Daniel, o Startup Weekend, na verdade, é um evento global, né, e que tem algumas edições em algumas cidades, né, no mundo inteiro, e Manaus foi uma delas. Você estava me falando ali nos bastidores que foi a 5ª edição aqui em Manaus. Isso, foi a 5ª edição, a gente já organizou ao longo dos anos anteriores aí outras, e essa edição a gente teve um tema, foi Smart Cities. Cidades inteligentes, Sim. Né? Daniel, primeira pergunta, antes de você explicar o que é o Startup Weekend de Manaus, como ele se trata de um evento global? Por que Manaus? Já que Manaus talvez seja um microcosmo aí nesse universo empreendedor. Então, o evento como um todo ele é organizado por voluntários. O evento que surgiu nos Estados Unidos, em uma cidade pequena de 100 mil habitantes, há 6 anos atrás. O evento se tornou global, ele ficou muito vinculado a essa questão de voluntariado, chamam Give First, né? Eu entrego primeiro alguma coisa e aí depois eu receber isso em troca. Então eu faço com que minha comunidade movimente, capacite pessoas, cresçam e aí eu tenho que devolver isso. Como é que eu devolvo? Organizando um próximo evento, fazendo uma mentoria, adquirindo produtos dessas empresas que nascem. Então, dessa forma, o evento tem crescido, já aconteceu mais de 10 mil edições. 10 mil edições? Sim, em mais de 150 países. Uau, bastante bem coisa, significativo. Né? E vamos lá, e o que é o Startup Weekend? Fala um pouquinho para o nosso telespectador, para o internauta que não conhece, está entrando de repente ou tem curiosidade de entrar nesse universo empreendedor. O que é o Startup Weekend? A gente tem até algumas imagens aqui do evento. Acho que foi do último evento isso, né? Sim, o último final de semana aí. O evento, ele começa na sexta-feira, onde os empreendedores chegam, né? Tem um momento ali de network, credenciamento, algumas dinâmicas para integrar todo mundo. E todo mundo tem a oportunidade ali presente no evento, a oportunidade de apresentar uma ideia. Tem 1 minuto, apresenta a ideia e os próprios participantes elegem as ideias que vão ser trabalhadas durante as próximas horas. Foram quantos participantes nessa edição? Essa última edição era temática, nós limitamos a 70 participantes. A 70 participantes. Sim. E desses participantes houve uma espécie de uma triagem, vamos dizer assim, e daí Sim. foram selecionados quantos projetos? Foram selecionados 8 projetos. 8 projetos. Então, nós tivemos 70 participantes, 30 ideias,
né? 30 pessoas apresentaram e 8 foram selecionadas. Ao final, no final do evento, que é no domingo, foram apresentadas 7 ideias. Uma ideia não é que ela tenha morrido, ela juntou, fundiu com uma outra. Isso é comum acontecer. E é comum também acontecer a desistência. E faz parte do processo educacional de um empreendedor falhar, né? Claro. Então é normal chegar lá no sábado ou domingo, ver, realmente não era. Alguns com muita persistência, às vezes trocam de ideia e fazem algo muito rápido. E conseguem. Já aconteceu de ideias serem pivotadas ali no meio da competição e as pessoas estarem entre as premiadas. Legal. E Daniel, explica um pouquinho pra gente. Durante esses 3 dias existem mentores, professores, existem empreendedores, Sim. gente que está envolvido nesse universo empreendedor. Sim. E daí eles vão, digamos, dando um suporte para esses participantes, eles vão mentorando esses participantes. Como é que funciona o processo educacional, digamos assim? Então, o processo educacional a intenção é trabalhar bem o comportamento empreendedor. Então, gosto de frisar bem isso. E existe muita provocação do qual. Então, a pessoa chega, a gente acha que o público consumidor desse produto está no shopping. Ok, vai lá no shopping, vê se você vende. Ah, não vendi, então não está no shopping, cara. Está em outro lugar. E aí isso é trabalhado, é muita provocação, é muita validação. Os mentores não estão ali para dar dicas e encurtar caminho, estão ali para provocar e questionar. E fazê-los pensar, né? Fazer pensar muito. Os mentores são selecionados de forma que já tenham tido prática em suas áreas de atuação e na área de negócios. Então... Sobre esses mentores, desculpa te interromper, como é que funciona o processo de seleção desses mentores? Vocês têm algum critério específico para selecionar essas pessoas? Tem pessoas que já são envolvidas com a própria comunidade, que já colaboram, né? São ativos, né? Que são ativos e existem características próprias. Então, como a gente tem perfis participando do evento, tem um designer, um desenvolvedor e o cara de negócios. Então, a gente tem que ter mentores distribuídos nessas áreas. Um equilíbrio, né? Então, tem um equilíbrio. Então, por exemplo, nessa última edição, nós tivemos deficiência de designers, de criativos. Então, nós tivemos um pouquinho mais de mentores dessa área, né, para que compensasse em algum momento. Tiveram intervenções de 10, 15 minutos de instruções para nivelar também conhecimento. Que legal. E Daniel, tem gente, como você falou, que tem uma ideia que julga brilhante, sensacional, acha que conseguiu segmentar direitinho o produto, tem um posicionamento adequado e chega lá, de repente, tem a sua ideia demolida, digamos assim. Deve ter o inverso também, pessoas que chegam lá sem nenhuma ideia ou com uma ideia bastante embrionária e saem de lá com uma coisa bem bacana. Existe isso? Existe. A ideia educacional passa por isso também, então não é destruir por destruir. Claro. Vamos lá, talvez não seja o melhor caminho. Vamos tentar descobrir juntos isso, chama o time, provoca, né? E a ideia foi selecionada, não foi por acaso. Houve sentimento, as pessoas acreditam naquilo, então sempre é uma forma de contornar isso, né? Claro que é uma competição de poucas horas e o melhor é, de repente, ajustar velas do que trocar de barco. Claro. Num negócio mais longo, não. Avalia melhor, vai para o porto, troca de barco, que é o melhor a se fazer. No caso da competição, não, é mais exercício, mas o resultado no final é impressionante. Assim, tem pessoas que chegam ao final do evento dizendo, poxa, não sabia que dava para fazer, né? Tanto em tão pouco tempo. Muito legal. Uma imersão, praticamente. É uma imersão. Legal. Olha só, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já aqui com o Daniel e falando um pouquinho mais sobre o Startup Weekend e um outro evento que vai acontecer já já aqui em Manaus. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e nós estamos falando um pouquinho sobre educação empreendedora, alguns eventos muito legais que acontecem aqui em Manaus. Para você que de repente está querendo empreender, se interessa por esse mundo do empreendedorismo, então fica aqui com a gente que tem mais algumas informações muito legais. E Daniel, a gente estava falando agora no intervalo sobre um outro evento que vai acontecer. Mas antes desse evento a gente vai chamar rapidinho uma matéria sobre alfabetização de um parceiro nosso, que é a Conexus, e a gente volta já já falando sobre essa nova conferência que vai acontecer agora em abril. Okay. Um dos momentos marcantes na história de alguém é o início de sua vida escolar.
Nessa etapa da vida, a criança passa por um processo muito importante que vai refletir, inclusive, em toda a sua vida acadêmica, a alfabetização. Pensando nisso, algumas escolas adotam métodos didáticos diferenciados, a fim de transmitir esse aprendizado de forma mais prazerosa e, consequentemente, mais eficaz. Em nossa escola, trabalhamos com a proposta Crítica Social dos Conteúdos. Essa proposta consiste em trabalhar as potencialidades do aluno e seu desenvolvimento integral. Na alfabetização, buscamos trabalhar a ludicidade em nossas crianças, para que elas não só aprendam a ler e escrever, mas também aprendam a ser criativas e críticas. A creche escola Bebê Bombom trabalha com a alfabetização dividida em 2 etapas. Na primeira, a identificação das letras e dos números e o primeiro contato com suas formas escritas. Já na segunda, a didática acontece principalmente através do processo de transcrição, onde o aluno passa a copiar palavras e frases a fim de aperfeiçoar a leitura e a escrita aprendida anteriormente. Bem, essas salinhas são crianças de 5 a 6 anos. Como que eu trabalho a alfabetização nessa sala? Eu já iniciei apresentando as vogais, depois as consoantes, logo apresentarei as junções e as famílias silábicas. É um processo que no início eles acham um pouco difícil, é um desafio para eles, mas conforme a gente vai trabalhando diariamente, eles aceitam e começam a aprender a ler. A gente trabalha de forma criativa, né, a ponto de chamar a atenção da criança para ela se interessar. Quando a criança se interessa, ela se motiva, mais fácil ela aprende, né? E sempre ela quer buscar mais conhecimento, mais e mais. Para maior qualidade na aplicação do método de aprendizado, o quadro de docentes da creche escola Bebê Bombom passa por treinamentos periódicos. Então, os professores, antes de ensinar qualquer conteúdo para as crianças, eles primeiro partem para o lúdico e também procuram saber as experiências da criança vivida em cada conteúdo. Somente depois é que passamos a trabalhar os cadernos e os livros didáticos. A melhor maneira de se trabalhar, as professoras explicam. Eu apresento as vogais, no caso hoje a gente apresentou as vogais, e vamos brincar. Eu acredito que a educação ela tem que brincar, tem que cantar, tem que fazer e acontecer, para poder a criança entender esse processo para passar para o papel. Então, essa parte da motivação que nós trabalhamos aqui na escola é através de atividades lúdicas, trabalhando concreto, né? Trabalhando com histórias, os contos e aproveitando o que elas trazem de casa, que a gente chama de conhecimento prévio, né? Com palavras geradoras, e aí a gente abstrai isso e transforma para leitura escrita, através de produções de texto, produção de frases, né? E as atividades que ele tem nos livros, nas aportilas. E como disse William Shakespeare, quem cedo bem aprende, tarde ou nunca esquece. Muito legal esse trabalho do Conexo, né? Esse momento da alfabetização realmente é um momento crítico ali para a educação das crianças e, sobretudo, a questão da alfabetização emocional, né? É nesse momento que as crianças vão começar a tomar realmente contato com suas emoções, e um trabalho lúdico feito esse do Conexo realmente é de grande valia. E uma outra oportunidade a gente, inclusive, pode aprofundar um pouquinho mais esse trabalho do Conexo. Então, retomando aqui com o Daniel, algumas pessoas ficaram um pouco em dúvida ainda entre a diferença entre a questão da incubadora e da aceleradora. Você pode explicar melhor isso para a gente? Rapidamente, assim, a incubadora ela tem uma missão um pouco mais de acompanhar a formação. Então, você fica incubado de 2 a 5 anos dentro de uma incubadora. Ela tem um viés mais educacional, você acha que é isso? Não educacional, de fazer a pequena empresa, a ideia que está começando ali, dá ganhar suporte, um pouco né? mais de corpo. Até ela ganhar uma musculatura que ela se sinta capaz de sair dali. Isso, ganhar mercado, alugar um lugar próprio, desenvolver mesmo. Entendi. E aí está apoiada por um plano de negócio. Aí você tem a questão dos custos, né, contidos ali dentro. Isso, você tem alguns benefícios, né? Acesso ao espaço por um custo reduzido e tudo isso. Uma aceleradora, ela investe em valor econômico no negócio. Geralmente ela faz parte do quadro acionário, ela vira sócia. Entendi. Né? Ela coloca dinheiro no negócio. Coloca dinheiro, quer que isso gire muito mais rápido. Então você tem de 6 meses a 1 ano para fazer aquela ideia virar um modelo de negócio. E o processo de aceleração, ele ocorre em que momento da incubação?
Da aceleração, no caso. Da aceleração. Pois Então, a minha questão é, a aceleração acontece em algum momento em que a pessoa já está incubada, certo? Pode ser. Não necessariamente. Também não são, não exclui... Não são excludentes. Não. Tá. Eu consigo estar incubado, nesse momento eu consigo dar uma acelerada. Você vai, acessa uma aceleradora e faz esse processo. Não existe um momento específico, né? Não. Mas, assim, eu considero que o momento ideal para aceleração é quando você tem definido o modelo de negócio, você quer provar que esse modelo é viável e vai buscar a escala. Perfeito. Um trabalho que é feito na aceleração é a busca dos primeiros investidores logo após a confirmação que aquele modelo é viável. E isso é muito mais rápido. Perfeito. Numa incubadora você demora um pouquinho mais, mas você tem outras alternativas, como, por exemplo, financiamento bancário, editais, algo Legal. um pouco mais... que precise de um pouco mais de elaboração e que o conceito esteja confirmado. Legal, ótimo. E Daniel, existe um outro evento que vai acontecer, que é uma conferência de empreendedorismo, né? Agora em abril, inclusive vai ser no Estúdio 5. Sim. Fala um pouquinho pra gente o que é essa conferência. Então, a conferência é a Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação. É um evento grande, a gente está tentando trazer... irão vir pessoas palestrantes de renome que conseguirão compartilhar conosco bastante informação. São 16 palestrantes e são 2 painéis com mais 3 convidados em cada painel. É um dia só, Daniel? São 2 dias, 25 e 26 de abril, no Estúdio 5, o dia todo. Então, para essa parte das palestras, da conferência, estão sendo comercializados ingressos. Paralelo, na plenária do Estúdio 5 vai ter uma feira. Essa feira tem diversos participantes, ela está praticamente toda comercializada. E aí também os empreendedores ou aspirantes ao empreendedorismo terão acesso gratuito a essas informações. Muito legal. E a Associação de Jovens Empresários também do Estado vai estar nessa feira. Bacana. Fazendo uma movimentação constante ali de palestras menores para essa formação de novos empreendedores. São muitos projetos, são muitas conferências, muita coisa boa aí nessa questão do empreendedorismo. Daniel, queria agradecer muito a tua presença. O nosso tempo é insuficiente para a gente falar de tanta coisa legal que você pode trazer para a gente. Agradecer a tua presença. E para você que está querendo empreender, ou já está no universo empreendedor, fica ligado nessas dicas lá no canal da AmazonSat, no Facebook, vai estar a nossa matéria completa. Inclusive, a gente pode colocar os contatos do Daniel. E a gente fica por aqui e até quarta-feira com um novo programa. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até lá.